Bom dia, bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Para gente... Hoje é encerramento, né? Que coisa triste ter que terminar tudo isso. Mas agora a gente volta assim mais animado, mais alimentado, mais inspirado. Vamos para casa assim, sabendo que Cristo é a nossa justiça, que nele podemos todas as coisas, que ele, apesar desse mundo estar muito louco, que ele tem o controle de tudo, né? Eu realmente fui inspirada pelas palestras, os sermões que recebemos, e ouvi coisas que não esperava. E assim, a verdade dita de uma forma tão clara, tão abençoada. Então, espero que vocês tenham sido abençoados tanto quanto eu fui, e mais ainda, né? Porque Deus tem uma bem especial para cada um de nós. Vamos começar com uma oração? Querido Senhor, nossa gratidão imensa por estarmos neste lugar, ouvindo estas tuas palavras, por homens de Deus, homens que te buscam, te conhecem, que estão firmes, mesmo que tudo ao lado deles caia. Nós te agradecemos por cada pessoa que está buscando ao Senhor, que está buscando conhecê-lo melhor e refletir melhor a sua imagem. E nós pedimos para isso agora o seu Santo Espírito sobre nós, que o Senhor realmente possa abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração e o nosso entendimento, e que com a luz que vem do céu, nós possamos dissipar as trevas em nós e ao nosso redor. Pedimos, portanto, que o Senhor seja aquele que fale agora, o Senhor que seja aquele que mova os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, só fazendo um apegado geral, né, do que a gente tinha visto desde o começo, talvez vocês não tenham estado, então a gente faz só uma geralzinha, não tem estado em todos os nossos seminários. Mas nós vimos que, logo do começo, Deus criou a situação ideal, o lugar ideal, as condições ideais para fazer o ser ideal que Ele queria fazer. O homem, à sua imagem e semelhança. Não só a sua imagem e semelhança física, mental e espiritual, mas também na sua faculdade, uma faculdade igual à do Salvador, que é a faculdade da individualidade, a capacidade de pensar e agir. Olha só que interessante. No capítulo 1 do livro Educação, ela fala especificamente disso, e eu quero até ler para vocês, porque é uma frase muito conhecida nos nossos meios, porque é o ideal realmente de Deus para os jovens e para cada um de nós. E eu conhecia essa frase, conhecia essa citação, desde os tempos que eu estava na faculdade, e que foram repetidas muitas vezes. Mas hoje, ela faz um sentido muito maior para mim. Como nós vimos, além de ser criado à imagem de Deus, nós fomos feitos para nos desenvolver harmonicamente em todos os aspectos que Deus nos criou, porque nós somos um ser, nós dividimos em partes, né, para os nossos estudos, mente, corpo e espírito, mas eles estão tão conectados, não existe um sem o outro. Não é a dicotomia grega, né? É, na verdade, essa trilogia divina que nós somos. E diz o seguinte: cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de certa faculdade própria do Criador, a individualidade. E aí ela especifica o que a individualidade é: a capacidade de pensar e agir. E relacionados, né? Não é a capacidade de eu penso e eu ajo separadamente, mas é essa integração, integralidade. Os homens e mulheres nos quais se desenvolve esta faculdade, que faculdade mesmo? Pensar e agir. São os que arrostam responsabilidades. Você quer ser uma pessoa responsável, uma pessoa que tem responsabilidade. São aqueles também, os dirigentes nos empreendimentos e que influenciam caracteres. Ou seja, são as pessoas que
são capazes de levar responsabilidade, são aquelas que dirigem os empreendimentos, são os empreendedores, quer seja no mundo de negócios, quer seja na causa de Deus, quer seja nas suas empresas particulares. São também aqueles que fazem o quê? Que influenciam nos caracteres. Serão os influenciadores no sentido divino da palavra. Não no sentido de hoje, né, que qualquer um que fala o que quer que ele queira falar, ele se torna um influenciador se ele tiver seguidores. Mesmo que ele seja aquele mensageiro que não tem mensagem, que na maioria das vezes é o que acontece, né? Mas estas pessoas que têm essa faculdade de pensar e agir, diz o seguinte, é a obra da verdadeira educação, desenvolver esta faculdade. Qual faculdade, de novo? De pensar e agir. Adestrar, desenvolver esta faculdade e adestrar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de outrem. Vamos considerando isso aqui, pensando isso aí, no contexto em que nós vivemos hoje em dia. Que não sejam meros refletores. Muitas vezes nas escolas, nós somos treinados, infelizmente, né, para sermos simplesmente refletores dos pensamentos de outros. Nós lemos o livro que os homens falam e, muitas vezes, quando nós estamos crescendo na escola, né, nós não temos o direito de dizer o nosso pensamento, mas quando chega na prova, o professor quer que nós, de preferência, né, repitamos ipsis literis, exatamente aquilo que nós lemos e memorizamos do pensamento do outro. Difíceis são os professores que param para considerar, que param para analisar, e assim as pessoas vão sendo quase que indoutrinadas, em vez de serem educados para pensar e agir. E diz o seguinte, em vez de limitar o seu estudo ao que os homens têm dito ou escrito, sejam os estudantes encaminhados às fontes da verdade. Olha que coisa mais linda. Encaminhados direto às fontes da verdade, aos vastos campos abertos, abertos a pesquisas na natureza e na revelação. Lembra que nós tínhamos falado das fontes divinas, dos compêndios divinos, que são a natureza, o que mais? A Bíblia, a revelação, o que mais? Isso, as experiências da vida e o trabalho útil. As mesmas fontes que foram dadas a Adão e Eva, as mesmas fontes que Deus pediu que os israelitas usassem, as mesmas fontes que Jesus veio e usou quando ele estava nessa terra. Então, são essas, os nossos olhos devem ser dirigidos diretamente para as fontes que Deus nos deixou, que contemplem os grandes fatos do dever e do destino. E sabe o que vai acontecer? A mente expandir-se-á e fortalecer-se-á. Se nós contemplarmos diretamente, pegarmos a verdade diretamente das fontes de Deus, em vez de educados fracotes, as instituições de ensino poderão produzir homens fortes para pensar e agir. Em vez, homens, e aqui vem a frase, homens que sejam senhores e não escravos das circunstâncias. Homens que possuam amplidão de espírito, clareza de pensamento e coragem nas suas convicções. Eu vou ler esse pedaço de novo. Homens fortes para pensar e agir, que sejam senhores e não escravos das circunstâncias, como José, como Daniel, como seus amigos, né? Homens que possuam amplidão de espírito, que não tenham um espírito que seja estreito, que não consiga ver com clareza todas as causas e consequências das coisas que eles estão fazendo e do que está sendo feito ao seu redor. E mais que isso, homens que tenham o quê? Clareza de pensamento e coragem nas suas convicções. É aquele que fica em pé quando todos se inclinam e adoram. É aquele que ora quando todos estão com medo, que se escondem. Eles têm clareza de pensamento e têm convicções, clareza das suas próprias convicções. Uma educação assim provê mais do que disciplina mental, provê mais do que adestramento físico. Fortalece o caráter de modo que a verdade e a retidão não são sacrificadas ao desejo egoísta
ou ambições mundanas. Fortalece a mente contra o mal. Desejos egoístas e ambições mundanas. Isto é exatamente o contrário do caminho que nós estamos indo, de endoctrinamento mental e emocional dos nossos jovens, dos nossos adultos, dos nossos velhos e das nossas crianças. Nós vimos o sistema educacional de Deus que é totalmente baseado na realidade, no mundo físico e, ao mesmo tempo, no mundo espiritual. Uma educação que desenvolve e continua desenvolvendo ao máximo cada uma das nossas capacidades, que amplia as nossas capacidades mentais, físicas, espirituais e que nos torna senhores das circunstâncias e não escravos dela. Deus fez isto para nós e nos disse para quê? Para que tenhamos domínio sobre toda a terra e domínio sobre nós mesmos. E nós vimos que nós vendemos tudo isso por um punhadinho de quê? De fruta. Satanás tem que ser um excelente vendedor, né? Ele vendeu fruta, um punhadinho de fruta que não era para ser comida, para alguém que não estava com fome. Esse é o melhor comportor, né? Para alguém que não estava com fome e que tinha todos os frutos de todas as árvores do jardim. E ainda fez com que eles achassem que estavam ganhando, quando o preço que eles estavam pagando era simplesmente tudo. Eles estavam perdendo o domínio da terra, o domínio de si mesmos, perdendo a roupa de luz que eles tinham, perdendo a inocência, perdendo a confiança em Deus, perdendo tudo, absolutamente tudo. Por o quê? Pelo quê? Por uma frutinha e uma promessa de que eles seriam como Deus, sabendo o bem e o quê? E o mal. Verdade? Eles ficaram sabendo o quê? O mal, porque o bem eles já conheciam. Eles só conseguiram trazer o mal. Então, foi um negócio fantástico. E agora, se você parar para pensar, esse fruto da árvore nem era dele. Era o fruto que Deus tinha feito. Que negócio! Ele trocou nada por tudo. E aí, o pior negócio que nós podemos imaginar foi o que Jesus fez. Ele trocou tudo por nada. O que nós valemos? Nós não valemos nada. Nós ficamos quebrados, destruídos, sem nem o desejo e nem a capacidade de conhecer a Deus, que é a fonte de toda a verdade, de todo o desenvolvimento. Nós perdemos. O homem, nos é dito, que sem a intervenção divina, ele caiu num poço de tristeza e angústia que nunca mais ele conheceria o mínimo de felicidade, o mínimo de alegria. Seria uma depressão profunda, completa, constante. Foi exatamente isso que o homem comprou quando ele comprou a mensagem satânica. E o que Deus fez? Nós sabemos, a gente lê no Desejado de Todas as Nações, que diz o seguinte, que Cristo, que é o que tinha o Cordeiro, né, que foi morto desde a fundação do mundo, Deus, sabendo de tudo isso, e ainda assim, que amor, que coragem de nos criar, né, e nos dar o livre-arbítrio, que Cristo, quando ele realmente foi ao Pai para vir para a Terra, nós sabemos que o Pai estava ansioso com essa questão. Imagina o sofrimento, né? Essa separação que nunca havia existido na eternidade. Mas o que o Pai fez? Diz que o Pai coletou todos os tesouros do universo. Todos os tesouros. Nada que ele não tenha pego, colocado nas mãos de Cristo e disse, aqui, leve para o homem para demonstrar o meu amor. Vocês já pensaram? Tudo, não teve nada nesse universo que Deus poupou para que nós pudéssemos ser salvos. Satanás comprou tudo que Deus tinha feito por nada. E Deus comprou o bagaço, o resto. Esse lixo que nós nos tornamos. E juntou, para isso ele pagou com todos os tesouros do universo. E nós só vamos ter ideia desse pagamento, uma ideia,
quando nós chegarmos ao céu e entendermos as perdas de Cristo, as perdas da divindade, para que ele pudesse ganhar a nós. E para que pudesse, qual é o objetivo de Deus com a educação? A educação que começou no Éden, que continuaria perfeitamente, né, mas que foi rompida pela queda, e que Deus agora não só nós tínhamos perdido a imagem de Deus, tinha se ofuscado a nossa visão espiritual, tinha se deslustrado toda a nossa força, mas o que Deus fez? Deus agora ele quer restaurar essa imagem perdida e ele quer desenvolver as faculdades enfraquecidas. E nos é dito que para isso Deus nos deu o plano da redenção. Foi o quê? Deus nos deu um tempo de graça. Um tempo. O que nós temos aqui é um tempo. Foi isso que Deus pagou para nós. Um caminho para o céu e o tempo para que nós possamos fazer a decisão de novo. Adão e Eva fizeram a decisão e nós sofremos as consequências. Mas Deus não deixa que nós paguemos pelo pecado dos nossos pais. O que ele faz? Ele nos dá a oportunidade para que nós possamos ter, mais uma vez, um tempo e uma força extra, uma iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos entender e fazermos a nossa escolha. A escolha que Deus quer que nós façamos é unânime nesse universo. Deus só vai considerar terminado quando todas as pessoas, depois da volta de Cristo, da segunda volta de Cristo, né, ou da terceira, quando a cidade descer, quando eles vierem atacar a cidade, e Deus novamente lembrar a cada um da nossa vida, das nossas chances. E aí o que vai acontecer? Todos os que ainda não escolheram, todos que não fizeram a decisão, vão admitir, pelo menos, de que Deus é justo. E é só quando for unânime que Deus, então, vai realmente dizer: agora todo mundo já entendeu, agora nós podemos fechar esse período da história, né? E eu quero que vocês vejam, teve um rapaz numa universidade, um rapaz que não é adventista, numa universidade que não é adventista, e ele começou a ficar incomodado com essa história do tempo. O que nós ganhamos foi tempo, o tempo de graça. Cristo veio para nos dar esse tempo de graça, para nós podermos fazer a escolha. E Satanás sabe disso, ele sabe que o nosso tempo é valiosíssimo. Cristo fala isso, que o nosso tempo é um dom valiosíssimo. E uma pessoa, digamos, um jovem que tenha 18 anos, alguém aqui tem 18 anos? Muito bem, um jovem que tenha 18 anos. Digamos que você vai viver até os 90 anos. Tá? Diretamente para você. Então, agora essa mensagem é diretamente para você, para cada um de nós. Então, um jovem de 18 anos como ele, se ele fosse viver 90 anos, contando em meses, quantos meses ele ainda teria? Você pode colocar a imagem para nós? E foi esse jovem numa universidade que fez essa linha do tempo, né? Esses seriam os meses que você teria se você vivesse até os 90 anos, tá bom? Só que eu tenho uma má notícia. Desses 90 anos, a gente não tem todo esse tempo, né? Porque a gente tem que dormir, a gente apaga todo dia, né? Então você... opa, sou eu que estou com um clique aqui, né? Então, nesses seus 90... Não são tantos meses assim, né? A gente pensa que tem muito tempo. Desses 90 anos, todos esses meses aqui, você vai dormir 288 meses. Tá? Então, opa, 1/3 do seu tempo já se foi. Agora diminuiu um pouquinho esse seu tempo de graça, né? E para trabalho e escola, 126 meses que você vai... Esse trabalho não é um trabalho que leva muito tempo, você não está fazendo hora extra. Poxa, mas agora já foi quase metade da sua vida. O que mais que você vai ter que fazer? Você vai dirigir também. E esse aqui não é em São Paulo, porque esse dirigir aqui são só 18 meses. Se você vivesse no tráfego de São Paulo, seria muito mais. E o que mais que a gente tem aqui também? Você tem que cozinhar e comer. Talvez você não precise cozinhar, mas precisa fazer as compras, né? Se você demorar um pouco mais comendo, porque essa comida aqui também eles puseram bem rapidinho, você tem mais 36 meses comendo. Aproveite bem a comida que você está comendo, escolha bem, viu?
E o que mais que você vai ter? As tarefas, né? A gente tem que passar roupa, a gente tem que arrumar as coisas, tem que fazer aquelas compras que a gente tem que fazer. E você vai passar nessas tarefas 36 meses. No banheiro são 27 meses. É muito tempo de banheiro, né? E se você gosta de tomar aquele banho gostoso e prolongado, vai ser um pouco mais de tempo de banheiro, viu, gente? E, comam comida com fibra, senão o tempo pode ser mais ainda. E aqui, você tem de tempo livre somente 333 meses. Não é muito, hein? Esse é o tempo de graça que você tem em grande parte. Esse é o tempo que você precisa escolher o que você vai fazer com ele. Porque desse tempo depende as suas associações, né? Depende os seus relacionamentos. Você gasta tempo com a sua esposa, com o seu filho, você gasta tempo com as pessoas importantes na sua vida, você faz outras pessoas felizes, você serve durante esse período os outros, os seus hobbies, aquelas coisas que você quer aprender, talvez aquele instrumento musical, talvez aquela língua que você quer aprender, né? Todas essas coisas, você tem esses 333 meses se você viver 90 anos. Quantos acham que vão viver aqui 90 anos? Estou gostando de ver. Tem gente que está se preparando para isso. Aqui ou no céu, né? Se for no céu, melhor ainda. Ainda falta tempo. Mas, então, esses são os meses que nós vamos ter, na verdade, E o que nós vamos fazer com esse tempo? Esse tempo são aqueles que nós vamos ter que dar conta. Porque eu sempre me lembro de uma frase do Espírito de Profecia em que ela diz que nós vamos, lá no céu, nós vamos nos deparar com tudo que nós poderíamos ter feito se tivesse usado o tempo e os talentos que Deus nos deu e que nós não fizemos. As pessoas que poderíamos ter alcançado. As alturas que nós poderíamos ter trazido o nome e a glória de Deus. Então, esse tempo é um tempo essencial. E como um jovem hoje, a média dos jovens, estão gastando esse tempo? Parte dele, pelo menos. Essa parte é o tempo de tela. Essa parte é o tempo que os jovens e muitos de nós adultos estamos gastando olhando para aquela janelinha que nós temos em nossas mãos. Esse tempo não é o tempo de trabalho que você usa com tela em termos de trabalho, porque o tempo de trabalho já está lá em cima, nos 126 meses. Esse é o seu tempo de vida que você está dando. Agora eu pergunto para vocês, deixa eu ver se está aqui, eu tinha pedido para colocar. Isso não está contando o tempo com Deus. Aquele tempo é sem o tempo com Deus. Se você tivesse uma hora por dia, nós sabemos que nós deveríamos gastar pelo menos uma hora meditando sobre Cristo, o sacrifício de Cristo, as cenas finais da vida de Cristo, especialmente, por uma hora. Isso daqui, uma hora por dia, seriam só o culto da manhã, meia hora, e o culto da noite. E nós já não teríamos tempo suficiente para fazer isso. Essa é a maneira como muitos de nós estamos gastando a nossa vida. Talvez não todos esses tempos, mas quanto desse tempo? Você sabe que o seu telefone diz quanto tempo você gasta, né? No seu telefone. Você sabe por que eles fazem isso? Porque não faz a menor diferença. A gente sabe quanto que a gente gasta, mas a gente continua gastando. E por que acontece isso? Lembremos-nos mais um pouco que Cristo morreu para nos dar tempo de graça para nós podermos fazer escolhas. E se você se lembra bem dessa passagem, o Sr. White diz que nós somos transformados pelo quê? Pela contemplação. Isso é tempo de pura contemplação. Ou seja, é tempo de pura transformação que nós estamos sofrendo. Essa transformação é uma transformação genuína e é uma transformação mortal. E essa transformação, essa questão, não é feita por acaso. Ela é feita proposital. Existe um
um homem, foi um dos primeiros investidores do Facebook. Ele colocou dinheiro para que o Facebook acontecesse. O nome dele é Sean Parker. Eu vou ler o que ele está falando, mas eu estou fazendo a tradução imediata aqui, então não vai ser perfeito. Ele é um dos primeiros investidores do Facebook e ele falou para o público, numa audiência pública, de que os criadores do site do Facebook, eles perguntaram a si mesmos a seguinte pergunta, quando eles foram começar o Facebook. Como nós podemos consumir tanto tempo quanto possível e a atenção consciente das pessoas? Essa foi a primeira pergunta. Como nós podemos consumir? É por isso que nós gastamos tanto tempo. Porque isso não é feito aleatório. Não é que o negócio é muito, muito gostosinho, muito interessante, e você decidiu que você vai gastar 1/3 da sua vida olhando para a telinha. A gente vai fazer uma coisa qualquer, vocês sabem muito bem disso. E a gente acaba fazendo o quê? Nada. A gente acaba ficando lá, só aumentando o nosso tempo de tela. E, ao mesmo tempo, eles estão escutando aqueles cifrões, porque cada segundo de tela que os seus olhos estão na tela, eles estão fazendo dinheiro. Essa é a maneira como eles fazem dinheiro, não só pelas propagandas, mas porque cada minuto que você está olhando na tela, cada página que você está olhando na tela, o tempo que você fica com os olhos naquela página, tudo isso está sendo feito, está sendo colocado no seu livro da vida ou da morte. Né? É um portfólio que eles estão fazendo de você. Eles estão arquivando os seus gostos, os seus desejos. Eles estão arquivando os pensamentos que você escreve. Eles estão colocando tudo. Isso não é brincadeira. Isso é o sistema operacional deles. Não é escondido, é realidade. É como se você tivesse alguém com uma filmadora analisando, indo atrás de você ou do seu filho, vendo todas as pessoas com quem eles falam, gravando todas as conversas, marcando tudo o que eles estão fazendo, cada escolha que eles fazem, cada gosto que eles manifestem. É isso que está sendo feito. E esse portfólio, esse arquivo seu, né, ele não é apagado. E, com isso, eles sabem os detalhes. O Facebook acabou vazando os estudos que eles fizeram sobre descobrir em que estado de humor as moças, especialmente as moças, estão e como eles podem influenciar esse estado de humor de forma que elas se tornem mais valiosas financeiramente para eles. Eles sabem quando as moças estão em TPM, é assim que a gente fala? Eles sabem quando as moças estão mais vulneráveis emocionalmente. Eles sabem. E aí os algoritmos trazem coisas que as interessam e as prendem mais justamente por causa do humor que elas têm. Nós estamos falando das moças, mas eles fazem isso com todas as pessoas. E essas coisas normalmente não são para levantar o seu espírito. São coisas que te deixam mais deprimidas, que te deixam mais para baixo. Por quê? Porque quanto mais deprimidos nós estamos, mais nós buscamos as telas. Por que nós fazemos isso? Porque o sistema de tela funciona da seguinte maneira. Por que a gente vai de volta e de volta? É pelo prazer que a gente tem. Na verdade, não é o prazer do que você recebeu, porque você nem sabe o que você vai receber. Quando a gente abre só para ver o que está acontecendo, se eu tenho uma notificação, quando eu vou ver pouco antes disso, você recebe uma dose mínima de dopamina. Já ouviram falar de dopamina? Dopamina é um neurotransmissor que nós temos, né? E que Deus fez para nos dar motivação, prazer no trabalho que a gente faz e motivação para que a gente repita um ato bom. Vocês já notaram que tudo que nós fazemos, que nós precisamos fazer, Deus colocou prazer? Se você precisa ir no banheiro e você corre no banheiro e você vai no banheiro, que gostoso, né? Que alívio. Quando a gente está com fome e a gente come, quando a gente está com sede, a gente bebe água, tudo isso nos dá prazer. Nos dá prazer não só para que é o pagamento que Deus nos dá, né, para nós fazermos o que nós precisamos fazer, mas também para que a gente repita, a gente não negligencie, senão a gente segura e não vai no banheiro, porque a gente está fazendo alguma coisa muito boa, eu estou terminando esse trabalho, né? E a gente vai criando problemas para o nosso de autointoxicação. Então, Deus nos deu isso, e Satanás manipula isso.
O que acontece? A psicologia estudou o ser humano e a mente humana de tal forma que ele conseguiu hack, que a gente fala em português também, o ser humano conseguiu pegar essa máquina, né, saber como ela funciona e usar para os próprios benefícios. Então, como é que funciona essa história da dopamina? Quando você abre o seu telefone, você recebe uma dose mínima de dopamina, é aquele né, aquele gostoso. Não interessa se a notícia é boa ou se a notícia é má. Então, ele não está relacionado com o conteúdo, mas com o fato de você ter visto, com o fato de você ter aberto. Mas veja que é uma quantidade mínima que você recebe dessa dopamina. Então, era o que acontece. Ela desaparece rapidinho. E o que a gente quer? A gente quer mais. A gente quer mais. E assim nós vamos sendo alimentados como o ratinho que vai recebendo aquela comidinha dele. E vocês já sabem a experiência do ratinho, como é que funciona? Eles pegaram água, colocaram numa jaula água para o ratinho e colocaram a água com cocaína, com heroína para o ratinho. E o ratinho tomava água e, de vez em quando, ele ia experimentava e ele experimentou a heroína. Quando ele começou a experimentar isso, ele teve aquela sensação de prazer. Aí o ratinho começou a tomar mais água com heroína do que água somente. Até que chegou o momento que o ratinho não tomava mais água, ele só tomava heroína. Porque o que acontece? Quando o cérebro está recebendo essas doses muito grandes de estímulo, ele fala, isso não é normal, alguma coisa está errada. Então, ele começa a fechar os seus receptores de estímulo. Você precisa de mais e mais para sentir a mesma coisa. Não é reconhecível a história? É a questão da droga, né? Precisa de mais e mais para você sentir a mesma coisa. E daqui a pouco você precisa de mais e mais, não para sentir o grande estímulo, mas para quê? Para você simplesmente se sentir normal. E depois você precisa de grandes doses para que você se sinta abaixo do normal. Porque você foi perdendo o seu corpo, no mecanismo de defesa, ele tira e ele para de produzir a dopamina natural. E é exatamente isso que acontece quando nós estamos usando as telas. Nós temos uma hiperestimulação, pela própria novidade também, né, que você não sabe o que você vai receber lá. E o que acontece com essa hiperestimulação é que ele tira o prazer das coisas naturais e dos relacionamentos naturais. Então, quando você fala para o seu filho, filho, vem fazer alguma coisa, e ele já fica nervoso, já fica irritado, ou quando a sua esposa quer conversar com você e você está ali naquela hora, né, vendo aquele feed seu, você está vendo aquele site que você está querendo ver, e a gente fica irritado. Por quê? Porque nós criamos uma relação. Não existe propaganda para os aplicativos de redes sociais. Você não precisa de propaganda. Por quê? Porque eles conseguiram que você mesmo tenha isso dentro de si. Somos nós que vamos atrás daquilo. E aí a gente fala assim, gente, é porque eu não tenho controle próprio. Não é que você não tem controle próprio. É que você está lutando com 1000 cientistas do outro lado que sabem melhor do que você como o seu cérebro funciona. E o que ele vai dando para você, né? Isso daí a máquina, a máquina que Satanás, né, conseguiu fazer de ter demônios, digamos assim, né? Mais demônios para tentar a gente, porque a gente já tem os nossos pessoais e a gente tem essa inteligência artificial que está fazendo o quê? Que está ali sabendo cada desejo seu e estimulando esse desejo. Então, quando você recebe alguma coisa que você gostou, ele vem e te dá mais daquilo. Mas, assim, ele já é numa dose maior, numa dose mais... um pouco pior, digamos assim. Porque mais forte, exatamente. É numa dose mais forte. É aquela mesma mensagem um pouco mais forte. E isso, por exemplo, uma coisa fácil de ver é o que acontece na pornografia. Nós sabemos que hoje mais de 80% dos homens estão envolvidos com pornografia. E as primeiras exposições são entre os meninos de 8 a 10 anos, que é exatamente na época de formação. Isso é um material destruidor do cérebro, destruidor fisicamente. Essa nossa relação que nós temos com as telas não é uma relação superficial. Ela está transformando, lembra da história de transformar por contemplação? Ela está nos está transformando no sentido físico. O nosso cérebro está mudando. Não só os neurotransmissores
que nós estamos recebendo, mas áreas do nosso cérebro que estão relacionadas com as sensações, com as emoções, com emoções fortes, a área límbica, né, que Paulo chama de a natureza carnal, elas estão se desenvolvendo e ficando mais fortalecidas, enquanto que da área frontal, aquela que desenvolve em nós a capacidade de pensar e agir e tomar decisões de acordo com as nossas escolhas, elas estão atrofiando literalmente. Nós estamos falando do cérebro adulto. Do cérebro de crianças e adolescentes, os cientistas todos concordam unanimemente de que nós estamos fazendo o maior experimento na história da humanidade com o cérebro humano. Nós não sabemos aonde vai dar, porque essas crianças estão perdendo a capacidade de leitura não verbal. As nossas expressões, o nosso tom de voz, né? O nosso olhar, todas essas coisas fazem parte da nossa comunicação e desenvolvem uma relação pessoal, a oxitocina, que faz com que nós amemos as pessoas ao nosso redor. Nós já tínhamos visto que a base, o fundamento da educação e do trono de Deus é a sua lei, que é o reflexo do seu amor, dos princípios de amor. Amor é a base, é o método de educação verdadeira. Nós vimos que o método de educação verdadeira é a comunhão com Deus e as suas obras criadas, e a comunhão uns com os outros. Nós ficamos no lugar de Deus para os nossos filhos. E nós devemos refletir esse Deus. E nós devemos ter essa comunhão. Mas nós estamos sendo roubados do nosso tempo. E nós estamos sendo roubados dos nossos filhos. E nós estamos roubando os nossos filhos. Vocês sabem qual é a maior atividade que as mulheres fazem hoje quando elas amamentam as crianças? O celular. Vocês sabem que essa distância entre o peito da mãe e os olhos da mãe é a distância perfeita que a criança consegue focar? Ou seja, Deus nos colocou uma criança nos nossos braços, né? Esse contato da pele e o nosso olhar, porque quando a gente está dando de mamar, a gente olha para aquele bebê e a gente sente assim um amor muito grande, é uma relação de amor muito grande. Olho no olho, exatamente. Esse olho no olho, vocês sabem que existem experimentos. E eu já nem devia falar esse tipo de coisa aqui, né? Mas existem experimentos em que eles colocam um rapaz e uma moça desconhecidos, né? Para não falar nada, só ficar olho no olho, não vou nem falar quanto tempo. E a maioria deles desenvolvem imediatamente relações de afeto e romantismo pelo parceiro desconhecido, sem haver palavras. É a importância do olho no olho. E essa importância é muito grande para a formação do cérebro em desenvolvimento, para essa conexão, né, que já começou no útero e que ela está se desenvolvendo nos braços da mãe. E eu fico pensando, sabendo disso, me lembrando do texto que diz que Satanás, o plano dele é de roubar os bebês dos braços das mães. E ele está fazendo exatamente isso. E essa conexão quebrada, o que isso faz para as nossas crianças? E depois disso, nós estamos dando essa tela, né? Esse vidro frio na mão das nossas crianças, que são super estimulantes pelo movimento, pela saturação de cor, pelo excesso de sons. E as nossas crianças estão ficando doentes mentais. Existe uma relação direta entre o uso de tela e o TDAH. Existe uma relação direta que eles estão não é que ele promove necessariamente, mas é que ele mímica, a gente fala, ele reproduz. Você não sabe, porque, na verdade, TDAH, autismo, você não tem um exame físico para fazer. O que você vê são os sintomas. E essa síndrome, as telas reproduzem exatamente isso. Muitos psiquiatras estão trabalhando com essa questão e eles estão fazendo testes de crianças que vêm com todos os sintomas, que eles têm o problema, que eles estão sendo medicados. A medicação funciona para as crianças, tanto para a esquizofrenia, como para TDAH, como para autismo. E o que acontece? Quando as telas são tiradas das crianças, depois de um mês, elas voltam completamente ao normal.
crianças e jovens que estavam por 5 anos, que passaram por vários psiquiatras, com o diagnóstico de esquizofrenia, tomando remédios, mudando os remédios porque não estavam resolvendo. Quando se tira as telas, eles voltam completamente à normalidade. O que está acontecendo? Nós estamos perdendo 2 coisas que Cristo morreu para nos dar. Nós estamos perdendo o tempo de graça para fazer a escolha. E nós estamos perdendo a capacidade mental, a capacidade moral, a capacidade espiritual e a capacidade de amar. Nós estamos perdendo por causa das telas. Nós desenvolvemos contatos sociais. Não são nem contato assim, né? Não, mas esses contatos sociais não são relacionamentos sociais. Porque quando nós estamos perto das pessoas, o que a gente faz? A gente quer estar com a pessoa que está longe de nós. Porque nós não amamos a pessoa, nós amamos a tela. Nós amamos a dopamina que nós estamos recebendo e usando as outras pessoas. E nós nos tornamos tentadores. Nós passamos as mensagens, nós passamos os vídeos, nós passamos... E assim, tem coisa boa? Claro que tem. Eu não estou falando que não tem coisa boa. Eu também pego muitos dos meus estudos através disso. Mas essas coisas boas compensam? Será que nós estamos comendo da árvore da ciência do bem e do mal, quando nós poderíamos comer só da árvore da vida, diretamente do nosso Deus? Nós vimos assim, eu queria fazer essa comparação. Nós tínhamos visto que a Bíblia é o que é designado para desenvolver a nossa capacidade mental ao máximo. Existe um psicólogo da Andrews que ele fez estudos com um rapaz que veio e falou para ele assim, olha, eu tenho muito problema de estudos, eu não consigo acompanhar e eu quero ser um ministro, eu tenho que fazer a faculdade, mas eu sei que eu não vou conseguir acompanhar. E ele tinha razão, porque quando ele foi testado, o QI, 90 de QI. Ao longo dos 4 anos, ele fez o programa de estudo da Bíblia que esse professor deu para ele. Simples, um estudo profundo, estudar por temas, estudar todos os dias, memorizar a Bíblia. E assim, eu tenho os dados comigo, mas em 4 anos, o QI dele passou de 90 medido para 130. Isso é possível. É possível. Um professor da Andrews fez todos os testes, né? E ele tem tudo registrado. Que coisa maravilhosa. Agora, este material, ele foi designado para que você não possa pensar e escolher, para que nós não possamos sair dali. Ele foi feito para isso e ele está sendo desenvolvido mais e mais. Essas pessoas, eu não sei se vocês já ouviram o Dilema das Redes, as pessoas que participaram disso, muitos deles, eles entenderam o que está acontecendo, eles mesmos não conseguem sair desse tipo de coisa, e eles estão agora tocando a trombeta tanto quanto eles podem, e dizendo, saiam das redes sociais. O problema não está com o telefone, o problema está nos jogos, e o problema está nas redes sociais, que são feitas para tomar todo o tempo possível da nossa vida. E eu quero dizer para vocês que Deus, no plano de Deus, se as nossas crianças ficarem soltas como cordeirinho, se elas estiverem em contato com a natureza, se elas estiverem fazendo trabalho útil, aprendendo a ter o gozo do serviço, que é o que Deus quer que nós tenhamos, aprendendo a ter comunhão com Deus, com a natureza, com os seus pais, com outras pessoas, servindo, que é o plano divino, os nossos filhos vão ser aqueles que vão influenciar caracteres, não porque eles têm um Instagram, não porque eles têm, mas porque a verdadeira influência, a influência para o bem, ela tem que ser de coração a coração. Ela tem que ser de alma, realmente. E ele também, Satanás, com isso, está separando os filhos dos pais. E o que ele está ensinando para os filhos? Nós sabemos. Toda essa questão, eu tenho acompanhado muito de perto, porque não sei como está no Brasil, mas a questão de identidade de gênero e de trans, né? Que os nossos filhos estão se tornando eunucos, literalmente. Nos Estados Unidos, eles pagam. Você quer fazer uma operação para você eliminar os seus órgãos? Eles pagam completamente para você.
E o que acontece? Essas pessoas que estão sofrendo são crianças que estão passando por isso. E assim, não existem exames, grandes exames que são feitos. Ele quer, ele recebe. Ou então ele recebe os bloqueadores de puberdade para que essas crianças não desenvolvam as suas características secundárias sexuais. E o que acontece? Nunca mais. Isso daí é uma castração química, porque nunca mais elas vão desenvolver fertilidade. Lembra que Deus falou no começo, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra? Ser fértil era uma bênção divina. E Satanás está tirando tudo aquilo que Deus deu no começo para nós. E tirando tudo aquilo pelo qual Deus morreu para nós. Ele está realmente destruindo a nossa família. Por que ele está destruindo a nossa família? Porque nos é dito que abaixo dos anjos, a família humana é a que melhor reflete, mais completamente reflete a imagem de Deus. E Satanás está tentando obstruir completamente a imagem de Deus nessa terra, porque ele não quer que as pessoas conheçam a Deus. E a maneira como Deus decidiu que ele se revelaria é através dos seus discípulos, é através de nós. Mas se as pessoas, nós não temos mais relacionamento pessoal, se nós estamos gastando o nosso tempo, em vez de termos uma comunhão com Deus e comunhão com as pessoas, se nós estamos tendo essa comunhão com a nossa telinha, né? E estamos sendo, assim, completamente conhecidos para sermos manipulados, que esperança nós temos? Nós não podemos deixar que o sacrifício que Cristo fez por nós, nós não podemos vender. Eva vendeu pelo quê? Por um punhado de fruto. Satanás está pagando com a nossa própria dopamina. Ele não está dando nada, porque Satanás não dá nada. Deus amou o mundo de tal maneira de que ele deu. Deus dá tudo. E Satanás, ele é o contrário de Deus. Ele tira tudo. Oi? Ele está roubando. Ele está roubando a nossa família, ele está roubando os nossos filhos, ele está roubando o nosso tempo, ele está roubando o nosso tempo de graça, a nossa comunhão com Deus e o nosso livre-arbítrio. Então, eu não estou dizendo que essas coisas não podem ser usadas para o bem. Se é um Instagram, ou seja lá o que for, de trabalho, mas orem, pensem nesse tempo. Cristo deu tudo. E o que ele nos pede são as coisas mais simples. Nós não precisamos pagar nada. A nossa educação, em termos divinos, é gratuita. Ele nos deu um pai e uma mãe. E Satanás está roubando. Nós sabemos que ele está destruindo a família. Ele leva a mãe para um lado, ele leva o pai para o outro. E essa criança vai ficar com alguém que não a ama, jamais vai poder amá-la como a própria mãe. E além de roubar isso, agora ele está roubando a mãe dos braços a criança do braço da mãe e a mãe daquela criança tão pequenininha. E está deturpando. Nos é dito a respeito dos antediluvianos, de que Deus, depois do dilúvio, deixou somente inteligência suficiente, porque os antediluvianos, nós sabemos que eram muito mais inteligentes do que nós somos, mas a maldade deles crescia proporcionalmente, a manipulação uns dos outros crescia proporcionalmente, e Deus deixou simplesmente capacidade mental para que nós possamos entender o plano da salvação. O plano de Satanás, e Satanás sabe disso, o plano dele é para que a nossa capacidade mental desça abaixo da nossa capacidade de compreender o plano da salvação. E, ao mesmo tempo, para que nós sejamos completamente manipulados. Então, veja só o que Satanás está fazendo. Os filhos dessas pessoas do Vale do Silício, eles não recebem, eles não vão para escolas onde eles tenham acesso aos eletrônicos. Vocês sabiam disso? Eles vão para escolas Waldorf, que são escolas onde as crianças só trabalham com coisas naturais. Elas não brincam nem com brinquedos plásticos. Eles têm horta, eles têm a fazendinha que as crianças mexem. As crianças aprendem a fazer tricô e crochê. Eles aprendem também a fazer comida. As crianças, no começo, eles aprendem a fazer comida. Eles não têm livros didáticos. Elas fazem os próprios livros didáticos. E eles só começam a mexer com telas quando eles chegam no ensino médio. E são
pouco tempo de tela especificamente para pesquisa. Nós não podemos vencer essa batalha se nós não vencermos essa batalha, se nós não tivermos o domínio sobre nós mesmos. E esse domínio sobre nós mesmos nós não podemos ter se nós estivermos nesse tipo de coisa. Irmãos, eu peço que vocês orem, que vocês entendam a gravidade. Eu acho que essa é a maior ameaça, e muitos estudiosos acreditam que é a maior ameaça para a humanidade. E eu acredito que essa realmente é a jogada final de Satanás, para nos manipular, para nos separar de Deus e nos separar uns dos outros. Que nós possamos fazer com oração decisões no nosso lar, na nossa vida pessoal, para que nós possamos receber de volta de Deus o domínio e a capacidade que Ele quer. Porque nós vamos refletir, se nós realmente somos servos de Deus, refletir a sua imagem, e a sua imagem de amor, e a sua imagem de serviço. Que Deus nos abençoe, que nós possamos realmente ser a exceção e a inspiração, tanto para os nossos filhos quanto para todos ao nosso redor. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de nós. Vamos fazer uma oração para terminar. Querido Senhor, o inimigo é muito mais poderoso do que, e muito mais inteligente do que nós jamais seríamos. Mas, Senhor, nós temos do nosso lado a onipotência. Nós temos do nosso lado o Senhor que é onisciente. Nós temos do nosso lado o Senhor que é amor completo. Senhor, que Satanás não roube aquilo que o Senhor comprou com tanto esforço e sacrifício. Que o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso amor sejam dedicados da maneira como, desenvolvidos e dedicados da maneira como o Senhor planejou. Primeiramente para o Senhor e, em segundo lugar, aos nossos irmãos, como a nós mesmos. Senhor, nós temos uma tarefa grandiosa a fazer. E nós sabemos que a única maneira que nós podemos fazer é se nós, como Daniel, estivermos firmes, tivermos convicções quando todos estão caindo. Que nós não venhamos a nos inclinar para os deuses deste mundo, para as coisas que parecem tão boas, tão inocentes, quando, na verdade, elas estão roubando as coisas mais preciosas. Que, como Adão e Eva, que nós não sejamos como Adão e Eva, que trocaram tudo por nada, mas que nós sejamos como Cristo, que venhamos a dar tudo, mesmo por aqueles teus filhos que não parecem ser nada, como o Senhor fez conosco. Por favor, Senhor, abençoa-nos, abençoa as nossas famílias, abençoa a GYC, abençoa essa instituição que nos acolheu, que a sua verdadeira educação seja realmente a nossa redenção. Em nome de Jesus. Amém.